Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês um salmo muito especial, o Salmo 44, que é um salmo que expressa o lamento de um povo que sofre a opressão dos inimigos e se sente abandonado por Deus. Ele relembra as obras de Deus no passado, que libertou e estabeleceu os seus antepassados na terra prometida. Ele reconhece que a vitória não veio pela força humana, mas pela mão de Deus. Ele confessa que confia em Deus e não se esquece da sua aliança. Mas ele questiona por que Deus o rejeitou e o humilhou, permitindo que os inimigos o saqueassem, o desprezassem e o zombassem. Ele clama a Deus que faça justiça, que o livre da opressão, que o resgate por amor da sua fidelidade. Vamos ler o Salmo 44, e depois faremos uma reflexão sobre ele. Peço que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura, ou se preferir, ouça atentamente as palavras deste salmo inspirador. Salmo 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu Rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que se levantam contra nós. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo, e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam para si. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Tu nos pões por provérbio entre as nações, os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha. Por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo, que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti nem tivéssemos traído a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor! Por que dormes? Levanta-te! Não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te! Socorre-nos! Resgata-nos por causa da tua fidelidade. Agora que já lemos o Salmo 44, vamos refletir sobre o seu significado e aplicação para as nossas vidas. O Salmo 44 se divide em 3 partes. A primeira, do versículo 1 ao 8, expressa a lembrança das obras de Deus no passado. A segunda, do versículo 9 ao 22, expressa a queixa pela situação presente. A terceira, do versículo 23 ao 26, expressa o apelo pela intervenção de Deus no futuro. Na primeira parte, o salmista relembra as obras de Deus no passado. Ele diz que ouviu com os seus ouvidos, e que os seus antepassados lhe contaram, os feitos que Deus realizou no tempo deles, nos dias da antiguidade, ou seja, que ele recebeu a tradição oral, a história sagrada, o testemunho fiel dos seus ancestrais.
Ele diz que Deus expulsou as nações para estabelecer os seus antepassados, que arruinou povos e fez prosperar os seus antepassados, ou seja, que ele reconhece a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus para com o seu povo. Ele diz que não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, mas pela mão direita de Deus, pelo braço de Deus, pela luz do rosto de Deus, por causa do amor de Deus para com eles, ou seja, que ele confessa a dependência de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus na sua salvação. Ele diz que Deus é o seu rei e o seu Deus, que decretou vitórias para Jacó, que com ele pôs em fuga os seus adversários, que pelo seu nome pisoteou os que se levantaram contra ele, ou seja, que ele proclama a realeza de Deus, a aliança de Deus, a proteção de Deus sobre o seu povo. Ele diz que não confia no seu arco, nem na sua espada, mas que Deus lhe concede a vitória, que humilha os que o odeiam, ou seja, que ele renuncia à sua força, à sua arma, e que confia no poder de Deus, na justiça de Deus. Ele diz que em Deus se gloriam o tempo todo, e que louvam o seu nome para sempre, ou seja, que ele expressa a sua gratidão, a sua adoração, a sua celebração a Deus. Meu irmão, minha irmã, será que há algo de lembrança em nós? Será que nós também ouvimos com os nossos ouvidos, e que os nossos antepassados nos contaram, os feitos que Deus realizou no tempo deles, nos dias da antiguidade? Será que nós também reconhecemos a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus para conosco? Será que nós também confessamos a dependência de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus na nossa salvação? Será que nós também proclamamos a realeza de Deus, a aliança de Deus, a proteção de Deus sobre nós? Será que nós também renunciamos à nossa força, à nossa arma, e que confiamos no poder de Deus, na justiça de Deus? Será que nós também expressamos a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa celebração a Deus? Se há algo de lembrança em nós, precisamos lembrar e contar, precisamos testemunhar e ensinar, precisamos transmitir e preservar. Por que Deus não se agrada da lembrança sem transmissão? Deus não se deixa enganar pela transmissão sem lembrança, Deus não se esquece da lembrança com transmissão. Deus vê tudo o que nós lembramos, Deus ouve tudo o que nós contamos, Deus sabe tudo o que nós transmitimos. Deus atende a lembrança com transmissão, Deus responde à transmissão com lembrança, Deus cumpre a lembrança e a transmissão. A esperança para o que é lembrador e transmissor, a salvação para o que é lembrador e transmissor, a paz para o que é lembrador e transmissor. Na segunda parte, o salmista expressa a sua queixa pela situação presente. Ele diz que Deus o rejeitou e o humilhou, que já não sai com os seus exércitos, ou seja, que ele se sente abandonado por Deus, que não tem mais a sua ajuda, a sua companhia. Ele diz que diante dos seus adversários Deus o fez bater em retirada, que os que o odeiam o saquearam para si, ou seja, que ele se sente derrotado por Deus, que perdeu tudo o que tinha, tudo o que era. Ele diz que Deus o entregou para ser devorado como ovelhas, que o dispersou entre as nações, ou seja, que ele se sente entregue por Deus, que foi morto e espalhado, que perdeu a sua identidade e a sua unidade. Ele diz que Deus o vendeu por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda, ou seja, que ele se sente desprezado por Deus, que foi trocado por nada, que não valeu nada. Ele diz que Deus o fez motivo de vergonha dos seus vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que o rodeiam, ou seja, que ele se sente envergonhado por Deus, que foi ridicularizado e humilhado, que perdeu a sua honra e a sua dignidade. Ele diz que Deus o pôs por provérbio entre as nações, que os povos meneiam a cabeça quando o veem, ou seja, que ele se sente desonrado por Deus, que foi usado como exemplo negativo, que perdeu o seu respeito e a sua reputação. Ele diz que sofre humilhação o tempo todo, que o seu rosto está coberto de vergonha, ou seja, que ele se sente humilhado por Deus, que não tem mais alegria, que perdeu a sua face e a sua glória. Ele diz que é por causa da zombaria dos que o censuram e o provocam, por causa do inimigo que busca vingança, ou seja, que ele se sente oprimido pelos seus inimigos, que o acusam e o insultam, que o perseguem e o atacam. Ele também diz que tudo isso aconteceu com ele, sem que se tivesse esquecido de Deus nem tivesse traído a sua aliança, ou seja,
que ele se declara inocente, que ele afirma a sua fidelidade, que ele questiona a sua situação. Ele diz que o seu coração não voltou atrás nem os seus pés se desviaram da vereda de Deus, ou seja, que ele se mantém firme, que ele segue o caminho de Deus, que ele não se afasta de Deus. Ele diz que Deus o esmagou e fez dele um covil de chacais, que o cobriu de densas trevas, ou seja, que ele se sente esquecido por Deus, que vive em meio à dor e ao medo, que não vê a luz de Deus. Ele diz que se tivesse esquecido o nome de Deus e tivesse estendido as mãos a um Deus estrangeiro, Deus o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração, ou seja, que ele se defende de qualquer acusação, que ele não se rendeu à idolatria, que ele sabe que Deus é onisciente. Ele diz que por amor de Deus enfrenta a morte todos os dias, que é considerado como ovelha destinada ao matadouro, ou seja, que ele se sacrifica por Deus, que vive em constante perigo, que não tem esperança de vida. Meu irmão, minha irmã, será que há algo de queixa em nós? Será que nós também nos queixamos de Deus, que nos sentimos abandonados, derrotados, entregues, desprezados, envergonhados, desonrados, humilhados, oprimidos por Deus? Será que nós também nos declaramos inocentes, que afirmamos a nossa fidelidade, que questionamos a nossa situação? Será que nós também nos mantemos firmes, que seguimos o caminho de Deus, que não nos afastamos de Deus? Será que nós também nos sentimos esquecidos por Deus, que vivemos em meio à dor e ao medo, que não vemos a luz de Deus? Será que nós também nos defendemos de qualquer acusação, que não nos rendemos à idolatria, que sabemos que Deus é onisciente? Será que nós também nos sacrificamos por Deus, que vivemos em constante perigo, que não temos esperança de vida? Se há algo de queixa em nós, precisamos confiar e esperar, precisamos orar e pedir, precisamos clamar e suplicar. Por que Deus não se agrada da queixa sem confiança? Deus não se deixa enganar pela confiança sem queixa, Deus não se esquece da queixa com confiança. Deus vê tudo que nós sofremos, Deus ouve tudo que nós clamamos, Deus sabe tudo que nós confiamos. Deus atende a queixa com justiça, Deus responde a confiança com defesa, Deus cumpre a queixa e a confiança. Há esperança para o que é queixoso e confiante, há salvação para o que é queixoso e confiante, há paz para o que é queixoso e confiante. Na terceira parte, o salmista expressa o seu apelo pela intervenção de Deus no futuro. Ele diz que quer que Deus desperte, que não durma, que se levante, que não o rejeite para sempre, ou seja, que ele quer que Deus haja, que não se demore, que intervenha, que não o abandone. Ele diz que quer que Deus não esconda o seu rosto, que não esqueça o seu sofrimento e a sua aflição, ou seja, que ele quer que Deus olhe para ele, que não o ignore, que se compadeça dele, que não o despreze. Ele diz que quer que Deus o levante, que o socorra, que o resgate por causa da sua fidelidade, ou seja, que ele quer que Deus o restaure, que o ajude, que o liberte por causa do seu amor. Meu irmão, minha irmã, será que há algo de apelo em nós? Será que nós também apelamos a Deus, que queremos que Ele haja, que não se demore, que intervenha, que não nos abandone? Será que nós também queremos que Deus olhe para nós, que não nos ignore, que se compadeça de nós, que não nos despreze? Será que nós também queremos que Deus nos restaure, que nos ajude, que nos liberte por causa do seu amor? Se há algo de apelo em nós, precisamos confiar e esperar, precisamos orar e pedir, precisamos clamar e suplicar. Por que Deus não se agrada do apelo sem confiança? Deus não se deixa enganar pela confiança sem apelo, Deus não se esquece do apelo com confiança. Deus vê tudo que nós apelamos, Deus ouve tudo que nós clamamos, Deus sabe tudo que nós confiamos. Deus atende o apelo com intervenção, Deus responde a confiança com compaixão, Deus cumpre o apelo e a confiança. Há esperança para o que é apelante e confiante, há salvação para o que é apelante e confiante, há paz para o que é apelante e confiante. Meu irmão, minha irmã, eu espero que essa leitura e essa reflexão do Salmo 44 tenham abençoado a sua vida, tenham fortalecido a sua fé, tenham renovado a sua esperança. Eu espero que você tenha se aproximado mais de Deus, que você tenha se rendido mais a Deus, que você tenha se comprometido mais com Deus.
Eu espero que você tenha reconhecido e abandonado o seu pecado, que você tenha recebido e agradecido o seu perdão, que você tenha seguido e praticado a sua vontade. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você tem alguma dúvida, sugestão, pedido ou testemunho, deixe o seu comentário abaixo, que eu terei o maior prazer em ler e responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça prosperar em tudo o que você fizer. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor. Amém.